Não é uma integral que a gente aprende em cálculo 1, cálculo 2. Uhum. É uma integral diferenciada, porque ela é integral de um fluxo que ocorre numa determinada área, né? Isso é a lei de Gauss. A carga ali, numa determinada área, ela causa um fluxo de campo vetorial. E por meio disso, tu consegue calcular o campo vetorial, ou a carga, ou a área, o problema que tu estiver pedindo. Mas é porque essas grandezas físicas, elas se relacionam matematicamente, de forma a priori, lógica. Não precisou de um experimento para obter isso, mas sim só uma lógica matemática, assim, beleza? Então, Ok. então a gente obtém essas grandezas aqui. Muito bem, então a gente começa com um estudo mais simples, né? Que é entender o que é um campo vetorial. Ele vai ser um vetor, tá? Só que esse vetor, ele não vai agir num lugar só, não é um vetorzinho só. Esse vetor aqui, com esse formato, ele vai ter esse formato em todos os pontos do teu plano cartesiano, entendeu? Então ele vai ser um vetorzinho do tipo 2xy em todos os pontos. Eu queria te mostrar esse desenho porque, assim, quando tu me falou que vai estudar funções vetoriais, eu não tenho certeza se tu vai estudar os vetores só no contexto de vetores de campo vetorial ou se tu já vai ver eles aplicados às integrais, entendeu? Porque se tu for ver eles sozinhos, daí é outra história. Daí a gente tem que ver o Stewart aqui na parte de vetores. Então são coisas um pouco diferentes, sabe? Uhum. Tipo aqui na página 756 do Stewart. Aqui tem um estudo de vetores. Deixa eu mostrar aqui. É só os vetores em si. Funções vetoriais e curvas espaciais. Talvez seja isso que tu queira. Então, eu não sei bem por onde ir. Talvez começar por isso aqui, que é mais básico, seja mais interessante. O estudo dos vetores em si, tá? Por mim, pode ser. Beleza, porque lá em geometria analítica a gente só estuda o númerozinho, né, o vetor númerozinho. Aqui a gente pode estudar uma função vetorial, uma função, ou seja, essa função, para qualquer número que tu jogar, ela vai te dar uma resposta, ela vai te dar um vetor específico para cada ponto do teu plano cartesiano. Então, né, aqui basicamente isso. Então aqui começa o assunto. Daí você tem um vetor, e por ele ser um vetor, ele vai ter as suas 3 coordenadas dependendo de um parâmetro só. Isso é um vetor. Então, tu nunca vai ver um vetor que vai depender de outro parâmetro, tipo de um t e de um v. Então, se é um vetor, ele depende só de um parâmetro. Isso já é uma simplificação muito boa que rola aqui. Daí, por exemplo, a gente tem esse vetorzinho aqui. Então, veja que ele depende só de t. Por mais que na primeira seja t ao cubo, depois um ln, depois uma raiz. Mas, a partir do momento que você joga um valor de t nele, escolhe um valor para t, você tem um vetor específico associado a ele. Sim. Né? Por exemplo, 1 ln de 2, 1. Se você jogar t igual a 1. Então, é isso. Beleza? Então, claro, se ele é um vetor, ele respeita um monte de regras de vetores, como, por exemplo, se tu aplicar um limite, tu pode calcular o limite de cada uma das coordenadas separadamente. E, claro, né, eventualmente a gente vai ver tipos bem específicos, né, mais específicos de vetores, de curvas que ocorrem assim com frequência. Uma coisa como essa não ocorre com muita frequência. Mas existem outras curvas que ocorrem com mais frequência. Então, é mais isso que a gente vai ver. Né? Por exemplo, aqui, nós temos uma curva como essa. 1 mais t, 2 mais 5t, menos 6 mais t. Ok? Então, isso aqui é algo que aparece com um pouco mais de frequência, porque é simplesmente uma reta. Sim. Isso aqui é a equação de uma reta, basicamente. Se tu lembrar lá da geometria analítica, não tinha aquela equação paramétrica da reta? Tem vários tipos de equação, né? Tinha Sim. paramétrica. Pelo Essa aqui, nome, não lembro. não lembra? Tem a equação simétrica, equação paramétrica, equação cartesiana, tem várias. Equação reduzida da reta. Se tu vê, isso aqui é a própria equação paramétrica da reta. Então, é algo que tu já conhece, saca? Só que, claro, a gente não vai ficar vendo só a reta, né? Infelizmente. Daí tem, por exemplo, isso aqui, olha só que coisa mais linda. Isso aqui é um helicoide. Tipo do. Ou hélice, sei lá como é o nome dessas paradas. Tipo aquele do DNA lá, que fica rodando e tal.
Ó, então ele roda como se fosse um círculo mesmo, né? Isso aqui não é a parametrização do círculo? Já conversou um pouco sobre isso, né? Sim. Cosseno T e seno T é a parametrização do círculo. Se tu quiser escrever um círculo em coordenadas polares, o x é o cosseno de teta, né? R cosseno de teta e o y R seno de teta. Sim. Então aqui é tipo um círculo de raio 1. Só que nós estamos falando de algo que varia na coordenada z também, ele varia linearmente. Né? Tu vai ter, para cada t que tu escolhe, tu vai ter um z diferente. E isso vai, então, variando o valor do teu z. Então, ao passo que tu vai variando isso aqui para fechar um círculo, né, de 0 a 2π, o t também vai variar de 0 a 2π. Então, tu vai ter, quando tu fechar um círculo todo, uma coisa como essa aqui, ó. Daí fechou aqui numa coisa meio de hélice, sacou? Sim. Paradinha do DNA aqui, ó. Que eu falei. Então é isso. Então, claro, a gente vai ver coisas mais simétricas como essas, né? Na reta, esse tipo de coisa. Daí, as coisas vão complicando, né? Como, por exemplo, quando a gente tem aquelas situações bem chatas no cálculo 2, que é para encontrar o volume, né? Daí a gente tem que encontrar a interseção de duas superfícies. Aqui também vai acontecer isso. Só que no contexto de campo vetorial, a gente não vai estar preocupado em encontrar o volume, mas sim a curva, né? Então, olha só, a interseção de um cilindro com um plano inclinado sempre causa uma elipse. Olha só a elipsezinha ali, que bonitinho. Então, você vai manipulando a parada para obter as suas equações aí. Agora, né, qual é a dica que eu te dou? As coisas mais frequentes, que são os exemplos do Stewart, te garanto, elas são boas de decorar, sabe? Porque, assim, às vezes a gente olha para um bicho desse e pensa, ai meu Deus, como eu vou escrever a equação de uma elipse torta? Eu passo por isso. Que às vezes aparece umas elipse torta para mim, eu penso, ai meu Deus, mas ela não é uma elipse certinha no plano XY, eu não sei fazer. Tranquilo. É um caso clássico. É o caso do cilindro sendo cortado por um plano. A parametrização é sempre essa aqui, ó. Cosseno e seno. Cosseno e seno vai estar sempre ali nas tuas duas primeiras. E depois tu dança conforme a música, né? Qual que é o plano? O plano é... Ó, a equação é essa. Calma aí. A equação do cilindro é essa e do plano é essa, beleza? Ok. Beleza. Então, a hora que tu igualar... tu vai fazer aqui, né? Da equação do plano temos, daí essa é a equação do plano. Só que uma vez que a gente está escrevendo isso em, abre aspas, coordenadas polares, então o y, ele tem um nome, né, em coordenadas polares, ele é o seno teta. Sim. Beleza? Então você já tem que x é sempre isso, y é sempre isso. O z do teu plano, este plano maravilhoso, ele é escrito em termos de y, então você transforma o y em termos da tua parametrização, que é essa aqui. Coisas redondinhas, como uma elipse, é isso aqui. E daí, então, o teu plano virou essa parada toda aqui, ó, 2 menos seno teta. Pronto, tá parametrizado. X é isso, Y é isso, e o Z dessa tua elipse vai ser sempre dado em termos de T também. Porque o Z é dado em termos de Y, e o Y é dado em termos de T. Sacou? Então, isso vai, ó, eu te garanto. Hoje apareceu também essa desgraça. Então, isso aparece com muita frequência. Então, Sim. guarda isso aí, tá? Tu tem esse Stewart no teu computador, esse PDF aqui? Não tenho certeza. Eu posso te passar depois, tu só me lembra, tá? Eu prefiro. Tá bom. Então, vamos lá. Daí aparecem umas coisinhas mais chatas, tipo toroides. Isso aqui eu nem sei o que é, nem quero saber também. E umas outras curvas aí, bem comuns e bem simples de parametrizar no geral. Assim, o que tu tem que ter em mente, né? Tu vai usar muito a parametrização na reta e a parametrização em polares. Muito. Então, aí que tá, né? Às vezes, tipo, por exemplo, como no problema 1, ele já te dá a curva parametrizada, certo? Às vezes ele não te dá a curva parametrizada, como por exemplo, aqui, ó.
nesse exemplo 44, ele não te dá a curva parametrizada, saca? Então, tu sempre tem que estar... tu não pode ir para esses problemas de curvas, né, de cálculo vetorial, com um mantra na tua mente. Tem que ser desse jeito para fazer, tem que ser desse jeito para fazer. Não, nunca. Porque são sempre um monte de situações bem diferentes uma da outra. Nos slides que eu vou te passar, tu vai ver que, pro mesmo assunto de integrais, tu vai ter, 5, 6 modos diferentes de fazer. Triste. Mas é bem triste mesmo, sabe? E, assim, é bem adaptativo mesmo. Por exemplo, hoje, né? Nessa que me apareceu. Eu tinha que encontrar a área de uma elipse, né? Só que não tem integral para encontrar a área de uma elipse. Mas se tu for mentalmente assim, não, tem que fazer integral para encontrar a área, tem que fazer integral para encontrar a área, o que é bem comum quando a gente está no contexto de cálculo, né? Tu não vai resolver. Então, o cálculo vetorial, ele te molda para olhar com a mente mais aberta esses tipos de problemas, tá? Certo. Então, é meio bizarro o que eu tô te falando aqui, mas é bem real. Então, vocês... Vamos ver aqui. Eu quero fazer uma coisa não tão chata contigo. Olha só, uma coisa legal que a gente pode fazer no primeiro momento é encontrar uns gráficos, olha só. Vamos encontrar, que tal encontrar o gráfico de uma dessas curvinhas aqui da 714, lá no GeoGebras, né? A gente pode encontrar o gráfico dessa 14, que tal? Bem legal, né? Como será que é o gráfico desse campo vetorial aqui? Vamos ver. Eu vou jogar lá. Então eu vou abrir o GeoGebra 3D Plot aqui para ti. Ele consegue ler, tipo, só se jogar uma função assim lá? O GeoGebra tem um jeito todo especial de fazer as contas, né? Então a gente tem que jogar do jeito certo. Deixa eu te jogar lá, não. Deixa eu te colocar lá no GeoGebra, tá aqui. Então tá. Normalmente quando a gente está falando de um vetor, ele entende melhor se eu dizer V, chamar ele de V. Assim, ele tem jeitos bem chatos de fazer às vezes, principalmente quando os teus vetores eles têm um domínio específico. Mas eu acho que esse aqui é bem simples e a gente não precisa se preocupar com isso. Cara, mexer com o GeoGebra 3D Plot no contexto de cálculo vetorial é chato, cara. Mas vamos lá. Eu sei porque eu estava dando aula com um aluno esses dias e, a gente teve que fazer um monte de coisa no GeoGebra para dar certo. Eita, já fiz uma besteira, não pode dar enter. Mas tu já viu que apareceu uma coisa conhecida lá, né? O tiozinho, assim, de ter. Beleza. Agora a gente põe uma vírgula aqui. Vamos pôr a outra lá que é menos cosseno de t. E finalmente o seno de t. Olha só que coisa linda. Não apareceu nada. Porque ele não está entendendo as outras. Né? Deixa eu apagar aqui. É assim, cara. O GeoGebra... Tipo. Não. Aqui aquele ali parecia que ficou num formato diferente o outro cosseno que tu colocou. Não sei, não sei reparei. Se por isso. Cosseno de t. Menos cosseno de... Cosseno de t, ó. Aí já deu uma reta. Agora, se a gente for o próximo... mais... Seno de t. Olha só que coisa bonitinha. Deu um círculozinho que passa pela origem e passa tipo na diagonal aqui, tá? Por quê, né? Lembra que tinha dado uma reta? Sim. A reta cortava desse jeito o octante aqui. Ela era assim. Ela era uma reta que, se eu visse de cima, passaria assim. Então, a reta que dá esse comportamento de 45 graus aqui na nossa circunferência, e o que dá o comportamento de circunferência é o cosseno de t e seno de t. Lembra? Cosseno de t e seno de t sempre formam uma circunferência. Não tem um cosseno de t e seno de t aqui? Sim. Então é isso. Daí, cosseno de t e menos cosseno de t formam o que forma uma reta. Para parametrização, tu vê isso.
né, que vai ter uma retinha, que aqui é o cateto, que, tipo por triângulo, né, cateto oposto, cateto adjacente e tal. Daí, em 3 dimensões forma um círculo. Tá? Então, é esse tipo de coisa que tu vai ver, assim, em cálculo vetorial bastante. Então, se tu quiser parametrizar um círculo desse tipo aqui, é assim que faz. Claro que essa é uma das curvinhas mais fáceis, tá? Mas o que eu te digo, então? Sempre uso GeoGebra para ter uma ideia do que tu vai ter. Nossa, tá salvando muito agora. Eu lembro que no fundamental eu achava meio inútil, assim, tipo, servia para olhar o negócio, mas a gente não precisava ficar pensando muito sobre. Pois é, espero que te ajude. Agora, vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Eu vou pedir para ti tentar escrever aí no GeoGebra 3D Plot 2 curvinhas aqui, tá? Eu vou abrir o livrinho aqui para você, só um segundo. Tenta escrever a 10 e a 12, daí me manda uma fotinho no WhatsApp, tá? Tá bom. Vai aparecer para ti. Vou lá na cozinha rapidinho que eu tô meio passando ruim aqui. Tá bom. 10 e a 12, tá? Já bom. Ok. Problemas para fazer isso lá no GeoGebra? Alô, alô, alô. Aí eu voltei.
Eu tive um, mas eu já... Porque, tipo, se eu saio da tela, ele deduz algumas coisas sozinho da função, e daí, tipo, dá tudo errado. Sim. Aí enfim, eu fiz a primeira, não deu tempo de fazer a outra. Tudo bem. Nossa, que jeito horrível de mandar a foto. Tu não sabe bater print da tela? Sei, eu só não pensei nisso. Tá bom, na próxima bate um print, tá? Tá. Vou fazendo a segunda? Isso. Tem que treinar um pouquinho isso de fazer as coisas aí, porque a gente erra muito, né? Sim. Tem que criar prática, cara, porque sem isso, em cálculo vetorial, às vezes o professor avacalha, assim. Tipo, eu não tô conseguindo até agora resolver uma continha que o aluno me pediu. Pela questão da parametrização. Então, cara, é tenso. É a 12 também, né? Isso. Agora foi um print. Sim. Bem melhor. Então tá. Bem. Uma dica que eu vou te dar, né? O GeoGebra, ele às vezes trava, porque às vezes surgem umas curvas muito tensas para ele calcular. Esses dias eu fiz uma que o GeoGebra travou, então é bem comum isso. Se tu mexer no notebook sem ele estar na tomada, o notebook às vezes o computador trava por causa dessas curvas. Então eu vi que que tu não tá na tomada, né? Então é uma dica que eu te dou quando for fazer provas, essas coisas. Usa Nossa, ele não na tomada. imaginei isso. Sim, meu bugou totales, meu. É bem comum isso. Os professores usam. Principalmente em prova online, que eles não querem que tu use essas coisas. Sim. Então tá. Beleza. Legal, tu aprendeu a usar. Ótimo, muito bom. Agora, uma coisa também que ajuda é jogar no Wolfram essas curvas. Porque às vezes tu bate o olho e não sabe do que se trata, por mais que tu tá vendo o desenho. Mas no Wolfram ele te diz, isso aqui é um hiperboloide de uma folha. Isso aqui é um elipsoide. E por aí vai. Tá? Então o GeoGebra ele só te mostra o desenho com muito mais qualidade que o Wolfram, mas o Wolfram te explica um pouco o que está rolando. Sim. Beleza. Então tá aí, fizemos aí. Agora é que, sabe, o Stuart ele podia cobrar um pouco mais, assim, tem umas coisas meio tensas, sabe? Acho que a gente podia fazer um exercíciozinho aqui. Só que um que não precise do GeoGebra. Mas que precisa do GeoGebra sempre tem essas caixinhas vermelhas. Vamos ver. Vamos lá. Eu acho que essa 28 é legal. Vou tentar fazer essa 28 aqui. Vou jogar no Paint. E a gente vai tentar fazer. Ok. Ó, aqui a gente tem, mostra que a curva com equações paramétricas, isso aí, é a curva de interseção das superfícies z igual a x quadrado e x quadrado mais y quadrado igual a 1. Use esse fato para esboçar a curva. Então a gente, nossa, tem um monte de informação já. Tá? Mas ele quer que a gente mostre que essa equação paramétrica que foi dada surge da interseção dessas duas superfícies. Então, vamos deixar evidente o que a gente está procurando. Né? Estamos procurando isso aqui, ó. Da forma que a gente está acostumado a ver, né? Seno de t, cosseno de t, seno ao quadrado de t. Então, né, a gente já viu que isso aqui vai dar um círculo. Isso aqui é uma variação
em Z, na coordenada Z, para cima. Uhum. Só que isso aqui, diferente daquele que a gente viu agora há pouco, era um T aqui, é uma variação periódica. Algo assim. Né? A curva seno ao quadrado é algo assim. Não é que nem a seno, né? Que vai e volta, vai e volta. Uhum. Essa aqui fica só na parte de cima. Certo. Até elevando ao quadrado as curvas lá no circuito RLC, que logo vai ver em Física 3, que tu consegue, de um circuito corrente alternada, fazer o corrente contínua. Óbvio que tu vai ver isso. Meu Deus. Tu faz qual engenharia mesmo? Controle e automação. Com certeza tu vai ver isso. Com certeza. Pô, tu faz controle de automação, eu dou aula na controle de automação do IFC, lá de São Bento do Sul. Não sei se eu já te falei isso. Eu acho que comentou na nossa primeira aula. Uhum. Tá. Beleza. Então a gente já tem uma ideia do que vai ser. Um círculo com aquela variaçãozinha esquisita. Beleza. A princípio, essa coisa aqui surge da interseção dessas duas curvas. Então, eu vou copiar essas duas curvas. Z quadrado. Z igual a x ao quadrado. E x mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Pelo teu conhecimento, tu saberia dizer o que é essa aqui. Que curva é essa? É o círculo? Estamos falando em 3 dimensões. Se fosse em uma dimensão, seria um círculo, é verdade. Quer dizer, se fosse em uma dimensão, se fosse em duas. Se fosse no plano 2D, né, na R2, seria um círculo. Uhum. Mas como a gente está no 3D, isso aí é o quê? O que é um círculo em 3 dimensões? Esfera? Não. Cilindro, né? Ah, ok, sim. Um cilindro em Z. Um cilindro que cresce infinitamente em Z, isso aqui. Como é que eu sei que é em Z? Porque o Z não aparece. E o que é esse cara aqui? Z igual a x ao quadrado. Se eu não tivesse em 3 dimensões, isso aqui seria o quê? Se tivesse em 2 dimensões. Isso aqui é um clássico dos clássicos da 8ª série. Em 2 dimensões. Parábola? Parábola, exatamente. Só que como eu estou em 3 dimensões, não é uma parábola. Porque, bem, é uma parábola, só que é em 3 dimensões. Então, você poderia pensar um paraboloide, uma antena parabólica? Não, não é uma antena parabólica. Não é aquela coisa assim. Porque a antena parabólica, ela é dos dois lados. Né? Saca? E isso Sim. aqui, ela tá, tal qual o cilindro aqui de baixo, variando, crescendo infinitamente em Y. Porque o Y não aparece aqui. Então, ela é alguma coisa que cresce infinitamente em Y. Isso eu já posso dizer. E parece uma parábola. Então, a gente dá um nome para isso na matemática, que é a tal da calha. Que é uma parábola, só que é uma parábola que, tal qual o cilindro, cresce assim, ó. Tipo uma calha. Entendi. Você deve ter visto isso alguma vez na tua vida. Eu acho que a gente já fez até exercício com isso. Sim, a gente falou do telhadinho, né? Que desse lado parece uma calha. Agora, se a gente fizer assim, parece um telhadinho. Isso. Então, é isso que tá rolando ali. Só que é um telhadinho que ele cresce em Y. Esse aqui cresce em Z. Tá bom? E eles têm algumas coisas mais específicas, né? Como, por exemplo, esse aqui ele tem raio 1, né? E esse aqui, ele passa na origem. Né? O vértice dele é na origem. Tal qual uma parábola que é escrita desse jeito. Então, agora a primeira coisa. Encontrar essa equação por meio dessas duas. Ok? Ok. Então, ok. Então, a primeira coisa já vai ser aquela definição dos deuses lá. X igual a cosseno θ, y igual a seno θ. Por quê? Porque são coisas redondinhas que surgem de um cilindro. Então,
Bem, muito bem. Só que a gente acaba por aqui, né? Porque quando eu passo a Polaris é basicamente isso. A gente precisa ainda encontrar qual que é a expressão em Z aqui. Só que não é muito difícil, né? Uma vez que eu defini que x é cosseno θ, e o meu z aqui, o único z que varia para mim, ele varia com x ao quadrado, então acabou. Z é igual a cosseno ao quadrado de t. Né? Mas, se eu voltar aqui, eu não tenho cosseno ao quadrado de t. Eu tenho seno ao quadrado de t. Não é mesmo? Sim. Aqui entra aquele artifício maravilhoso que é o seguinte: quando eu tenho um círculo, eu tenho simetria. Tanto faz se eu estou olhando ele de baixo, de cima, da esquerda, da direita. Né? Então eu posso definir o contrário do que eu sempre defino, que aqui é x e aqui é y. Olha só que maravilha. Então, vai ser em y que eu vou ter cosseno do θ. Sacou? Em x aqui eu vou ter o seno do θ. Então, nessa parametrização que eu acabei de fazer, eu vou inverter os manos aqui. O que normalmente é cosseno eu vou chamar de seno, e o que normalmente é seno eu vou chamar de cosseno. Então, é aquilo que eu te falei. Você tem que adaptar, né? Você tem que adaptar o teu pensamento ao que está rolando, que está sendo pedido, que foi dado. Beleza? Agora sim. Em cima tu mudou? Como assim? Tipo, eu não sei, pra mim. Fico com a impressão de que já tá Não mudei, não X mudei. cosseno. Comi bola. Tá certo. Deixa eu mudar. Nossa, parece que ficou tudo aqui. Beleza, valeu, Maria. Então tá, agora sim, agora nós temos o mesmo carinha aqui, ó. Esse é sempre o X, esse é sempre o Y, esse é sempre o Z, né? Primeira coordenada, segunda, terceira. Escreva as três coordenadas por meio do mesmo parâmetro. No meio de T, eu consigo escrever a variação nas três coordenadas. Legal. Mas agora vem a parte tensa. Como desenhar isso, né? Então, eu vou pedir, por favor, que tu tente desenhar bem simplesinhamente essas duas coisas. Tá bom? Tá. Lembra, isso aqui é um cilindro que varia infinitamente em Z e tem raio 1. E esse aqui é uma calha. Eu desenho, tipo, no GeoGebra igual tá ali no... Não, tenta desenhar no papel primeiro. Na folha mesmo? Ah, tá. Só para começar, né? Ok. Já volto, eu vou pegar um negócio ali na cozinha.
E aí, alguma coisa surgiu nesse dado desenho? Eu fiz ali. Acabou de chegar. Feio ele com certeza tá, mas tipo... Cara, tá maravilhoso. Você entendeu exatamente o que eu queria. Só que tá errado. Ok. Lembra que eu falei pra ti que ele ia passar pela origem, tal qual a parábola y igual a x quadrado? Isso aí, se eu fosse te perguntar qual é o vértice, com certeza não é na origem. Né? O desenho tá certo, só que a calha tinha que estar virada para outro lado. É isso que é isso. Sabe? A calha tá para baixo, ela deveria estar para cima. Ah, tá. Porque, né, veja que é positivo ali, né? Sim, eu nem me toquei disso. Isso, beleza, beleza. Então, o importante é que agora tu perceba. Tenta fazendo GeoGebra agora, pode ser? Pode. Vai lá, então, GeoGebra 3D Plot. Né? Se eu definir ele tipo, como o Z, o X e o Y, ele desenha igual, né? Isso. Mandei ele. Certo. Hã? Ah, agora sim, certo, agora sim. Beleza. Existe um jeito de ele mostrar qual é a curva interseção. Tem um jeito de fazer isso. Clica lá em ferramentas. Ah, faz o seguinte, me mostra tu fazendo isso aí. Tem como tu fazer isso clicando ali e você está apresentando algo do gênero? Sim. Tenta pôr para mim aí. Foi errado. Foi, né? Foi. Tá. Ferramenta, você disse? Isso. Agora a interseção de duas. O problema é que de duas o quê, né? Eu acredito que sejam duas superfícies. O problema é que tem sim. Tem esse problema aí no GeoGebra. Duas superfícies, perfeito. A gente tem duas superfícies. Agora você clica nas duas. Vai clicando. Até uma hora que dá certo. É muito chato isso. Pois é, tipo, porque eu clico em uma depois para clicar na outra. É bem frustrante, mas funciona se você está fazendo, se tu apertar do jeito certo. Ou tem um jeito melhor, vai lá no álgebra de novo. É que eu acho que ele não está entendendo uma como a primeira ali como superfície. Vai lá em entrada. Isso. Agora escreve interseção. Isso. Agora, eu acho que tu quer a interseção cônica ali, quádrica e quádrica. Isso. Daí agora tu tem que dar os nomes que tu deu. Na primeira quádrica tu coloca F e na outra EQ1. Nossa, isso? Definitivamente não. Ou é. Não, vai não. Não parece, né? Tá, eu vou fazer. Vem ver aqui o que eu vou fazer, tá? Tá. Tá Eu paro de aparecendo o apresentar? GeoGebra? Não, né? Pode parar. Não. Tá, só um segundo.
Beleza, aqui. 9,5. A primeira era z igual a x quadrado. É. E a outra era... X quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Beleza. Esse negócio de interseção de duas sempre causa esse bug aí. Mas vamos ver se eu tenho a sorte. Ele burramente está identificando ali embaixo a interseção. Ali embaixo? Essa reta aqui, ó, ele tá idiota demais. Vamos lá. Interseção. Quádrica e quádrica, eu acredito que seja o caso. Daí no lugar da primeira quádrica, vamos pôr aqui F. Ah, tu tira os coisinhos também. Acho que tem que colocar uma vírgula, talvez, né? Sim. A segunda aqui não identifica, cara, que bosta. Faz o seguinte, então, eu vou copiar a equação. GeoGebra tem disso, né, cara? Foda. Valeu. Cara, porque isso aqui salva demais. Ah! Você tá vendo que a curva é essa coisinha aqui bonitinha, né? Sim. Uhum. Tem um negócio aqui que dá exatamente aquela merdinha, só que eu não tô achando. Mas eu tenho quase certeza que é aqui. Tem que clicar mais por aqui, não sei. Que desgraça. Bem, é por aí. Infelizmente a gente não está conseguindo. Mas uma hora a gente consegue. Sim. Tá? Então eu vou tentar descobrir isso aí e te mostro na próxima aula. Tá bom. Eu acho que por hora a gente viu bastante coisa já, tá? Viu. Bastante coisa. Vou te mandar todo esse material que eu tenho, então, dessa nova parte do cálculo que tu vai ver. Na próxima aula a gente pode ir em cima disso, beleza? Uhum. Eu tenho os exercícios também para fazer, que eu não comecei ainda, né? Uhum. Aí qualquer coisa a gente vê isso na próxima também. Perfeito. Então tá, Maria. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.